A gente está aqui hoje com o Peixoto Acioli, que é o CEO da Remax Brasil, e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre os resultados da Remax no Brasil no ano passado, 2020, e um pouquinho das perspectivas da empresa para esse ano de 2021 também. Vamos começar então falando um pouquinho de como foi o ano de 2020 para a Remax Brasil. No ano passado, vocês bateram recordes, né, de crescimento, faturamento, alcançando um VGV de 3,6 bilhões. A quais fatores que vocês atribuem esse sucesso que vocês alcançaram no ano passado? Primeiro, 2020 foi um ano muito desafiador, né, para todo mundo. Foi um ano que, em março, caiu uma bomba atômica chamada Covid-19 no Brasil, que fez com que todos repensassem os seus negócios. A gente vem na Remax já, primeiro, com uma cultura empresarial muito forte, com princípios e valores de maneira muito arraigada na rede, com um nível de engajamento muito grande e, sobretudo, um nível de autorresponsabilidade que, de fato, fez toda a diferença durante o ano de 2020 e vem fazendo a diferença. Só para você ter uma ideia, o mês de dezembro de 2020, o valor geral de vendas de dezembro de 2020 foi praticamente igual a todo o faturamento da rede do ano de 2016. Repetidamente tem falado que não é o mercado, não é o mercado, é a rede, são as franquias, são os nossos corretores e corretoras empreendedoras que fazem a diferença através da autorresponsabilidade, do conhecimento, da educação executiva continuada. Essas pessoas são as verdadeiras responsáveis pelos resultados que a gente tem. E em 2016, como você havia falado, nós saímos de 323 franquias no início do ano para 444 em dezembro. Hoje a gente já supera as 450 unidades. Nós temos hoje mais de 5 mil corretores associados, e com esse VGV que você falou aí de 3,6 bilhões de reais, que é um número bastante expressivo e que faz com que a Remax, que está espalhada em todo o Brasil, nós estamos presentes em todos os estados da federação, seja através de franquia, seja através da Master Franquia Regional, ela tem um pulso verdadeiro do que está acontecendo no mercado imobiliário nacional. Então, do Iapoca ao Chuí, né, do leste ao oeste, a gente tem operações imobiliárias acontecendo e faz com que a gente tenha esse termômetro do que está rolando no mercado imobiliário nacional. Também em 2020, a gente observou uma maior aceleração na digitalização do mercado imobiliário. Vocês consideram que a Remax estava preparada para esse momento por apostar na tecnologia antes mesmo da pandemia chegar ao Brasil e provocar essa mudança de mentalidade? E quais os próximos passos da companhia quando a gente fala em inovação? A primeira coisa é que acho que os números demonstram os resultados. Os resultados da gente, né, demonstram o que aconteceu em 2020 e o quão preparado nós estávamos. Eu acho que os números, eles gritam, né? Imagine que quando a gente compara 2020 em relação a 2019, nós tivemos o dobro do faturamento. A gente cresceu quase 100%, né? Cresceu 99,5%, que é um número bastante expressivo. Então, sim, nós estávamos preparados, independente da pandemia, a gente vem trabalhando fortemente a questão da digitalização quando é importante, quando é necessária. A gente tem eu posso dizer, sorte, a palavra não é bem essa, de ter uma rede internacional onde a gente, desde antes da Covid chegar no Brasil, a gente já vinha em comitês de crise com a Remax Internacional, acompanhando a cada momento o que estava acontecendo nos países que tinham sido vítimas da pandemia, né, antes do Brasil. Então, antes de chegar, a gente sabia o que fazer. Tanto é que nós fomos a primeira empresa do porte da gente, que eu conheço, que eu convivo, a fazer um comitê de crise. No dia 16 de março, a gente já fez um webinário para a rede inteira, ou seja, para mais de 300 agências, explicando quais eram os próximos passos, sugerindo que as pessoas ficassem em casa, mas falando que nós não estávamos em lockdown, nós apenas tínhamos mudado a forma de comunicação com o mercado.
Então, nós fechamos sim as agências, mas não deixamos de trabalhar. Tanto é que em nenhum momento a gente teve uma perda expressiva de faturamento. E quando eu falo perda expressiva, ou seja, em nenhum momento, porque a única perda que a gente teve de faturamento comparado com o ano anterior foi 2% aproximadamente, estou aqui inclusive com esses números, 2% aproximadamente no mês de abril. Então a gente sequer teve um efeito que aconteceu com muitas imobiliárias, que no segundo semestre as coisas começaram a acontecer e falaram que o mercado estava retomando, mas tinha algo ali represado, estávamos preparados, por quê? A gente já trabalhava e trabalha fortemente com a educação online, né? Então a gente tem a Universidade Remax, tem a Remax University, ou seja, a gente tem a Universidade Americana da Remax Global e tem a Universidade Remax Brasil, além da Academia Remax de cada uma das master franquias regionais e as escolas Remax das unidades franqueadas, que fazem esse trabalho muito forte. Nós acreditamos que a educação ela é fundamental para o desenvolvimento e para o sucesso de qualquer empresa, não é apenas uma empresa do mercado imobiliário, qualquer empresa, a educação faz a diferença, é quem transforma verdadeiramente a vida das pessoas e o resultado das pessoas. E agregado também a isso, eu acho que a pandemia ela traz para a gente um prognóstico, evidentemente, tirando toda a parte da saúde. Eu mesmo tive parentes que faleceram, um tio faleceu, eu tive amigos que faleceram, pais de amigos meus faleceram. Então, tirando essa parte que é dramática e que nós ainda estamos vivenciando, mas a pandemia traz um prognóstico muito interessante. A pandemia ela confirma que, de maneira efetiva, que a tecnologia não vai substituir o ser humano, que a tecnologia ela vai ser sempre um excelente meio para aumentar a produtividade do ser humano. E quanto mais a gente conseguir implementar tecnologia nos nossos negócios, mais chance a gente tem de fazer alguma coisa que é o nosso ponto diferencial. De fato, é criar relações, criar confiança e fazer um atendimento absolutamente personalizado e gerando a diferença para a vida do cliente. Então, quando você vai, outro dia, o Elon Musk, o dono da Tesla, falou que já viu todos os filmes do futuro e as coisas que sempre, tudo que ele viu, o varejo existe e muitas coisas continuam existindo da mesma forma. Então, eu não tenho a menor dúvida de que esse movimento que a gente está passando agora, de extrema necessidade de isolamento social e uso da tecnologia, apenas confirma que assim que essa pandemia acabar, Ana, eu vou querer tomar um café com você, lhe dar um abraço, né, poder tomar um vinho com os meus amigos, tomar um refrigerante, um café com os meus clientes. Isso, eu acho que é latente em todas as pessoas que estão vivendo esse momento complicado, a necessidade de se relacionar pessoalmente. Então, a gente estava preparado e, mais ainda, tudo aquilo que a gente pregava, a Remax no mundo inteiro prega, da importância do ser humano, foi confirmado agora durante essa pandemia. Legal que você falou dessa rede educacional da Remax. Queria que você contasse um pouquinho mais como é que funciona as academias, as escolas, a Remax University, como que funciona essa rede, qual que é a receptividade até dos corretores da rede, né, em relação a essa possibilidade de uma educação continuada. Queria que você contasse um pouquinho detalhes como que funciona tudo isso. Acho que a primeira coisa vem do DNA, né, dos nossos corretores. O corretor na Remax, ele é um associado, ele não é contratado pela imobiliária, ele é associado à imobiliária. Ele, inclusive, paga uma mensalidade, mesmo que subsidiada, mas paga uma mensalidade para usufruir de todos os serviços que a Remax presta, as unidades franqueadas prestam para ele. Então, esse é um ponto importante, que é o comportamento do empreendedor, a autorresponsabilidade e saber da importância que ele tem no processo do sucesso dele. Então, ele é o grande responsável pelo sucesso e pela trajetória que ele vai ter no mercado imobiliário dentro da companhia. E para ajudar esse corretor a se desenvolver, para ajudar esse corretor, essa corretora a performar mais,
não tem outra hipótese que não a educação, como eu falei há pouco. E aí entra a Remax, uma empresa global, né, que está presente em mais de 120 países, que tem mais de 8.500 escritórios, mais de 130 corretores. Então, o que nós fazemos? Fundamentalmente, no mundo inteiro, aquelas pessoas, isso nos últimos 48 anos foi feito assim, aquelas pessoas que estão tendo sucesso, a gente estuda qual é a razão daquele sucesso, né, quais são as melhores práticas que aquelas pessoas, aqueles profissionais estão fazendo, a gente testa e, uma vez validado, a gente implementa na rede. Então, por isso que a gente defende muito a história aqui na Remax. A Remax no Brasil aqui, você, quando acabar a pandemia, vem tomar um café com a gente, tem um banner gigante escrito "Siga o modelo". Por quê? Porque é o modelo Remax é um modelo das melhores práticas do mercado imobiliário mundial. Então, o Bernard, que é o meu amigo, que é presidente da Remax lá em Israel, ou o Manuel Alvarez, que é o presidente da Remax lá em Portugal, ou o Sebastião Sousa e a Dot, que estão lá na Argentina, né? Ou o Dário Castilho, que está lá em Milão, que é o presidente da Remax da Itália, todos eles, quando percebem algo muito positivo, manda para a rede global, e a rede global passa para todo mundo. Né? Então, validou o modelo, passa para todo mundo. E aí, como é que a gente tem? A gente tem uma universidade corporativa muito hoje do que a gente tem é online. Né? Então, como eu falei há pouco, nós já vínhamos nos preparando, quando a gente fala de Zoom, que hoje é um instrumento de comunicação extremo, uma ferramenta, um aplicativo extremamente popular, né, que cresceu significativamente durante a pandemia, mas nós usamos o Zoom há vários anos. A gente faz reuniões pelo Zoom há vários anos. A gente já usava isso há muitos anos. A gente tem, como eu falei, a universidade online. Né? Nós somos a primeira empresa imobiliária do mundo a comprar um satélite. Tá? Isso na década de 80, para, através do satélite, disponibilizar, eu só não sei exatamente o ano, mas para disponibilizar a educação através de broadcast. Como e através de quê? Boa parte online, muita coisa presencial desenvolvida pela Remax Internacional, traduzida por nós e replicada, nesse caso, através de todas as master franquias regionais e as unidades franqueadas. Como é que funciona? Eu tenho a Remax University, lá em cima, nos Estados Unidos, a Universidade Remax no Brasil. Depois eu tenho cada master franquia regional, que são franqueadores regionais, que eles têm a licença da Remax Brasil para administrarem e venderem as franquias nas regiões. Eles têm as academias Remax. E aí você tem as unidades franqueadas, que, na ponta, estão trabalhando o desenvolvimento das suas agências. Eu estou, inclusive, aqui com um dos nossos melhores franqueados, que é o Paulo Batista, da Remax Casa Invest, que hoje tem mais de 100 corretores associados na imobiliária e tem uma estrutura de educação executiva continuada dentro da própria imobiliária. E por isso que ele hoje tem tido um sucesso gigante na sua franquia, exatamente pelo desenvolvimento e por incentivar o desenvolvimento através da educação. Legal. E pensando um pouquinho para 2021, né, as perspectivas da Remax Brasil para 2021, qual que é a expectativa de crescimento que vocês estão projetando para esse ano? E eu falo não só em termos de faturamento, mas também de novas unidades, número de corretores, imobiliárias credenciadas, qual que é a expectativa de vocês para esse ano, né? E como superar esses recordes todos que vocês já bateram no ano passado, né? Como tornar um 2021 ainda melhor do que 2020? Você sabe que esse é o grande desafio, né, Ana? Esse é o que todo dia faz com que eu me levante com uma motivação gigante para ser melhor no dia de hoje do que eu fui ontem, e que todo o time, que toda a família Remax olhe para trás e fala, putz, foi bacana, mas fomos reconhecidos por isso, mas agora hoje é um novo dia, vamos construir mais. Então, a primeira coisa, algumas pessoas falam, a Remax está faturando mais porque tem mais franquias. Bacana, nós temos mais franquias, mas quando a gente vai para o same store sales, a gente teve quase 70%
de aumento, ou seja, as mesmas unidades franqueadas, comparando na mesma base de tempo, na mesma base do período de abertura dela. Então, isso é um KPI muito importante do varejo, a gente usa aqui na Remax, e esse crescimento só 2020 para 2019 foi de aproximadamente 70%. Quando você vai para 2021, não tem outro jeito. Treinamento, educação, usar as mesmas 24 horas que a gente tem da melhor maneira, de maneira mais produtiva. Então, para você ter uma ideia, os nossos objetivos são, primeiro, nós queremos chegar ao número de 5 bilhões de reais em volume de vendas, são 6 mil corretores com Cresce, esse é o nosso objetivo, e 600 unidades franqueadas abertas. Então, esses são os grandes números da Remax para 2021. E aí a gente olha para o nosso resultado de hoje, o que está acontecendo, a Remax hoje, a gente acabou de fechar o mês de janeiro, e aí eu vou lhe dar um dado mega exclusivo, aqui não sabe ainda, mas a gente ainda está fechando, na verdade, ainda tem alguns reportes que não chegaram, mas a gente já está, no dia de hoje, em 109,73% acima de janeiro do ano anterior. Então, quando eu conversando há pouco com o Paulo, nessa reunião, a unidade franqueada dele, a Casa Invest, está 3,6, né, Paulo? Aumentou 3,6 vezes janeiro. E aí você pergunta, por quê? 2 fatores. Você cresce o número do time, mas fundamentalmente aumenta a produtividade do time através do incentivo à autorresponsabilidade, do empreendedorismo e, sobretudo, da educação. Uhum. E vocês, na Remax, dizem que um dos objetivos da empresa é ser a imobiliária preferida dos brasileiros, né? Estando presente em todos os estados aí do Brasil. Como que vocês pretendem alcançar essa meta, né? Você já falou um pouquinho de que já estão presentes em todos os estados, mas como expandir ainda mais? O que falta, né, para chegar nesse objetivo? Não necessariamente o que falta, mas o que ainda pode ser melhorado nesse sentido. Acho que o grande desafio aí, viu, Ana, no final das contas, a gente tem um crescimento muito dentro daquilo que a gente planeja, né, e que a gente vem planejando, pelo menos nos 5 anos, e a gente sabe que vai continuar crescendo, mas a gente quer um passo a mais, né? Então, a gente, além de crescer, além de ser a imobiliária com maior capilaridade do Brasil, além de ser a imobiliária que mais vende imóveis usados do país, a gente vende muitos imóveis primários, né, imóveis novos, mas o mercado ele é composto aproximadamente 70-20, 70-30, 80-20, 80-20, ou seja, a grande massa de imóveis usados. E a Remax, a grande força dela é a representatividade do mercado. 70%, 80% do nosso faturamento vem de imóveis usados. Né? Mas quando a gente olha, Ana, além de tudo isso, principal é que a gente atenda às expectativas daquela pessoa que está vendendo e que está comprando um imóvel. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, a gente tem umas coisas de um treinamento que a gente fala, o maior erro de uma corretora ou de um corretor é olhar para a carteira do cliente, é olhar para os honorários, é olhar para a comissão que ela vai receber. E por quê? Porque o dinheiro é ruim? Não, de forma alguma, o dinheiro é maravilhoso. A comissão é maravilhosa, os honorários são maravilhosos. O ponto é o seguinte, isso é efeito colateral de um trabalho bem feito. Esse é o ponto central. Isso é efeito colateral de um trabalho bem feito. Então, a gente precisa olhar para o cliente, inclusive mudar a percepção do corretor de imóveis dentro do mercado, que não é uma percepção, e a primeira coisa para a gente resolver um problema é assumir esse problema, né, entender que ele existe, é ver que o corretor, muitas vezes, não é bem visto na sociedade. Porque ele olha muito para o umbigo dele e não para a solução para o cliente. Então, 2021, para a Remax, é o ano do máximo serviço para o cliente. A gente sempre veio, ao longo dos últimos anos, trabalhando muito a questão do serviço ao cliente. Esse é o foco principal nosso, sempre foi, mas esse ano é a grande bandeira da gente. Todo ano a gente escolhe um tema. 2018 foi o ano da revolução,
2019, o ano da evolução. 2020, que a gente definiu no final de 2019, o tema, né, do ano seguinte, no caso 2020, por incrível que pareça, foi o ano da conexão, né? Colocou hashtag Conexão Remax 2020, e nunca foi tão importante a conexão, e esse ano é o ano do máximo serviço para o cliente. Então, todos os focos da gente, todo o foco da gente, na verdade, está centralizado, está direcionado para o máximo serviço para o cliente. E o que é que a gente quer? No final, a gente só quer uma coisa, que o cliente olhe, depois que ele assina um contrato com a Remax, seja de venda ou de compra, ele olha e fala, uau, que serviço. Então, em busca desse uau que a gente tem acordado e tem ido dormir, cada pessoa que faz parte da família Remax, para resolver e solucionar essas questões. Uhum. E em um mercado tão diverso e heterogêneo como o mercado brasileiro, como vocês fazem para garantir a mesma qualidade de atendimento, a mesma identidade da Remax em todos os estados, de norte a sul do país? Nossa, esse é um desafio global, né, Ana? E eu vou dizer, talvez esse seja o maior desafio da Remax. A primeira coisa é o mercado imobiliário, de uma maneira geral, do ponto de vista global, ele é muito parecido. E quando eu falo isso, as pessoas se espantam, mas na verdade é assim, todo vendedor de imóvel, ele quer vender o imóvel dele pelo melhor preço possível, o mais rápido possível. Todo comprador de imóveis, ele quer comprar o imóvel dele pelo menor preço possível, o melhor imóvel possível. Então ele quer um metro quadrado, custo-benefício melhor. Isso é assim em qualquer parte do mundo, é assim no Brasil, Índia, China, Japão, Portugal, Argentina, Estados Unidos, Canadá. Então, baseado nessa premissa de similaridade do mercado, né, e aí eu estou falando da espinha dorsal do mercado imobiliário, a gente também sabe dos anseios e dos desejos desses clientes. E, de fato, não há outra forma da gente trabalhar para conseguir essa similaridade de atendimento, guardando todas as idiosincrasias, as peculiaridades de cada mercado, mas não tem outra forma que não seja treinamento, não tem outra forma que não seja educação, não tem outra forma que não seja repassar o know-how que a gente tem. Peixoto, é fácil? Não, não é fácil. Peixoto, vocês já conseguiram isso? Não, a gente não conseguiu. Isso é uma luta diária, é um trabalho diário, onde a cada momento, a cada dia, a gente tenta, de alguma forma, sensibilizar aquelas pessoas que fazem parte da família Remax a darem esse atendimento padrão. E aí, além desse atendimento padrão, você tem a cereja do bolo, né? Você tem o chantilly, você tem a cereja do bolo, mas pelo menos a gente quer garantir efetivamente o padrão mínimo de qualidade. E esse é o trabalho que não só a Remax no Brasil, como a Remax no mundo inteiro vem trabalhando. E aí qualquer franqueadora na área de serviços tem esse desafio. Né? Imagina que você vai no Boticário, por exemplo, por mais que você seja muito bem atendido, ou se você não for tão bem atendido, o perfume tem o mesmo cheiro, a mesma embalagem e o mesmo papel de presente. Quando você vai no McDonald's, já tem uma dificuldade, já é um desafio maior, porque mesmo sendo os mesmos fornecedores da alface, do tomate, do queijo, do pão, do hambúrguer, mas a maneira, tem uma intervenção humana ali que ela é fundamental para fazer um hambúrguer. Né? Mas aquilo tem toda uma técnica para se manter o padrão. Agora, quando você vai para o nosso mercado, o mercado imobiliário, o mercado de serviços, 100% serviço, é uma coisa desafiadora, porque é 100% intangível. Não é? Então, só com treinamento e educação executiva que a gente consegue ultrapassar essa barreira. E agora, para encerrar, Peixoto, eu queria que você falasse um pouquinho como que os corretores, as imobiliárias podem se conectar com a rede Remax no Brasil e fazer parte dessa rede tão importante de franquias, não só aqui no Brasil, mas também fora do país, né? Como que eles podem participar desse movimento, dessa rede que vocês formam? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem
para quem quer ser Remax, é muito simples, entrar no site sejaremax.com.br, né, sejaremax.com.br, você se cadastra, a gente entra em contato de maneira muito rápida. Independente de qualquer coisa, Ana, eu sempre dou uma sugestão das pessoas entrarem num site chamado familiaremax.com.br. Lá, inclusive, tem algumas coisas que fizeram com que a gente atingisse os objetivos da gente, que são cartilhas de como proceder durante a pandemia da Covid-19. Então, a gente tem uma cartilha para o corretor, que a gente decidiu liberar isso para todos os corretores do Brasil, desde o mês de março, quando a gente criou a cartilha. Em seguida, a gente tem a cartilha do cliente, vendedor do imóvel, o que ele precisa fazer para vender o imóvel dele. Então, isso é liberado gratuitamente. E aí tem do franqueado, essa sim, ela é restrita. Tá? E se quer saber as novidades, sempre nas redes sociais, aí, no meu caso, sobretudo no Instagram, no @PeixotaCioli, a gente sempre está falando um pouco do que está rolando na Remax.